Em uma época distante, quando cidades se erguiam em meio ao deserto e o vento carregava histórias antigas, havia um homem chamado Jonas. Ele não era rei, nem guerreiro, nem alguém que buscava destaque, apenas um homem comum, mas com um chamado extraordinário que mudaria completamente a sua história. Certo dia, Deus falou com ele de forma clara e direta. A ordem era simples de entender, mas difícil de aceitar: ir até a grande cidade de Nínive. Uma cidade enorme, cheia de pessoas, movimentada e poderosa, mas também um lugar conhecido por sua maldade, por sua violência e por sua distância de Deus. Um povo que vivia sem limites, sem arrependimento e sem temor. A missão de Jonas era ir até lá e anunciar que o tempo estava acabando, que aquela cidade precisava mudar, que havia um limite para tudo aquilo. Mas Jonas, ao ouvir isso, sentiu algo profundo dentro de si: medo, dúvida, insegurança e talvez até resistência. Por que ele deveria fazer isso? Por que deveria ir até um povo tão difícil? Por que deveria arriscar a própria vida por pessoas que nem sequer se importavam? E então, ao invés de obedecer, Jonas tomou uma decisão. Ele decidiu fugir. Fugir do chamado. Fugir da responsabilidade. Fugir daquilo que sabia que deveria fazer. Ele desceu até um porto, encontrou um navio que estava prestes a partir e embarcou na direção completamente oposta de Nínive. Ele queria distância, queria esquecer, queria deixar tudo para trás. No início, tudo parecia tranquilo. O mar estava calmo. O vento soprava suavemente e o navio seguia seu caminho sem problemas. Jonas desceu para o interior do navio e, cansado, acabou adormecendo profundamente, como se estivesse tentando fugir, até mesmo em seus pensamentos. Mas, de repente, tudo mudou. O céu começou a escurecer rapidamente. O vento aumentou de intensidade e o mar, antes calmo, se tornou violento e imprevisível. Uma tempestade forte caiu sobre o navio. Ondas gigantes batiam contra a embarcação. A madeira rangia com força. Os marinheiros gritavam, tentando manter o controle. O medo tomou conta de todos. Cada homem começou a clamar ao seu próprio Deus, buscando ajuda, tentando encontrar uma solução. Eles lançavam cargas ao mar, tentando aliviar o peso do navio, tentando evitar o pior, mas nada parecia funcionar. Enquanto isso, Jonas continuava dormindo. Até que o capitão o encontrou e o acordou com urgência. Como ele podia estar dormindo em um momento como aquele? Ele foi chamado para orar também, para buscar ajuda, mas algo estava claro para todos. Aquela não era uma tempestade comum. Havia algo diferente, algo sobrenatural acontecendo. Então decidiram lançar sortes para descobrir quem era o responsável por aquilo. E a resposta foi direta: Jonas. Todos olharam para ele com espanto e preocupação. Perguntaram quem ele era, de onde vinha, o que havia feito para que aquilo estivesse acontecendo. E então Jonas contou a verdade. Ele estava fugindo de Deus. Naquele momento tudo fez sentido. A tempestade não era por acaso. O problema estava ali, diante deles. O medo aumentou ainda mais. E então veio a pergunta inevitável: o que deveria ser feito? Jonas respondeu com sinceridade. Disse que o lançassem ao mar e que tudo se acalmaria. Os homens não quiseram fazer isso de imediato. Tentaram remar com mais força, tentaram lutar contra o mar, mas não adiantou. A tempestade só piorava. Não havia mais opção. Com o coração pesado, eles fizeram o que Jonas disse e o lançaram ao mar. E no mesmo instante, algo impressionante aconteceu. O vento cessou, as ondas se acalmaram, o mar voltou ao silêncio, mas Jonas afundava, cada vez mais fundo, cercado pela escuridão e pelo frio. Parecia o fim da sua história, mas não era. De repente, um grande peixe surgiu das profundezas e o engoliu. E de forma surpreendente, Jonas continuou vivo. Dentro daquele peixe, sem luz, sem saída, sem controle de nada. Apenas ele e seus pensamentos. E foi ali, naquele lugar inesperado, que Jonas finalmente fez o que deveria ter feito desde o começo. Ele orou. Uma oração sincera, profunda, verdadeira. Reconheceu seu erro, reconheceu sua fuga, reconheceu que precisava de Deus. 3 dias e 3 noites se passaram naquele lugar. Tempo suficiente para refletir, para mudar,
para decidir voltar. Então o peixe subiu à superfície e lançou Jonas de volta à terra firme. Ele estava vivo, fraco, cansado, mas diferente, transformado. E mais uma vez, Deus falou com ele. A mesma ordem, a mesma missão. Vá até Nínive. E dessa vez, Jonas obedeceu. Ele caminhou até aquela grande cidade, entrou em suas ruas movimentadas e começou a anunciar a mensagem. Em 40 dias, Nínive será destruída. Uma mensagem forte, direta, sem rodeios. E algo inesperado aconteceu. As pessoas ouviram e acreditaram, desde os mais simples até os mais importantes. Todos começaram a mudar. Vestiram roupas simples, jejuaram, demonstraram arrependimento. Até o rei se levantou do seu trono e decretou que todos deveriam abandonar seus maus caminhos e buscar a Deus. E Deus viu aquilo. Viu o arrependimento verdadeiro e decidiu não destruir a cidade. Decidiu perdoar. Mas Jonas não ficou feliz com isso. Pelo contrário, ficou irritado. Muito irritado. Ele saiu da cidade e ficou observando de longe, talvez esperando que algo ainda acontecesse. Então Deus fez crescer uma planta para dar sombra a Jonas, protegendo-o do calor. E Jonas ficou contente com isso. Mas no dia seguinte, a planta secou. E o calor voltou. E Jonas reclamou novamente. Então Deus falou com ele, mostrando que ele se importava com uma planta, algo pequeno, mas não conseguia entender o valor de uma cidade inteira cheia de pessoas. E naquele momento, Jonas começou a entender que aquela história não era apenas sobre fugir, não era apenas sobre um peixe, não era apenas sobre uma cidade, era sobre misericórdia, sobre graça, sobre segundas chances. Jonas teve uma segunda chance. Nínive teve uma segunda chance. E talvez essa história também seja sobre nós. Porque muitas vezes tentamos fugir, evitamos o que sabemos que devemos fazer, sentimos medo, dúvida, insegurança. Mas sempre existe uma nova oportunidade. Sempre existe um caminho de volta. Sempre existe a chance de recomeçar. Porque não importa o quão longe alguém vá, nunca estará longe demais para voltar. E essa é a história de Jonas. Uma história de fuga, de transformação e de recomeço. E se essa história falou com você, não deixe isso passar em branco. Curta este vídeo, comente o que você sentiu e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E calma. Tem uma surpresa especial esperando por você na descrição.